Olá pessoal, tudo bem com você aí? Aqui continua chovendo. Curitiba tá uma coisa assim, uma barbaridade. Mas não podemos deixar de levar para vocês programa que realmente você aí, eu aqui aprendemos muito com as pessoas que vêm até o programa, que conversa comigo, que consegue passar para vocês alguma informação legalzinha. Eu sempre quis trazer uma nutricionista, né, para falar sobre alimentação, principalmente na maturidade, aquela que passa dos 40, né? Como que a gente deve mastigar, como a gente deve comer, se a gente está comendo certo, se a gente deve lavar a fruta, se a gente não deve, quanto de água, tudo isso nós vamos conversar aqui com a doutora Simone Pinto, que é nutricionista. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, um prazer estar com vocês. Então, nós aqui temos uma forma de conversar onde nós podemos ser livres nessa conversa, tá? Eu já li aqui em algumas perguntas que tem alguns assuntos que eu acho muito importante, né? A gente fala comer bem. O que é comer bem? Comer bem, né? Isso é uma ótima pergunta, né? O que seria o comer bem? Primeiro, respeitar a vontade, né? O prazer da pessoa, o que ela tem de preferência, isso também é comer bem. Sim. Quando a gente pergunta para um nutricionista, né? Normalmente a gente vai pensar nos macronutrientes ali, carboidrato, proteína. Que a gente nem lembra, né? A gente nem lembra. Mas principalmente a questão da proteína, pensando nessa questão da maturidade, é muito importante, né? Por quê? Porque a maioria das pessoas, com o passar do tempo, vão deixando de comer proteína. Por digestão, por dificuldade de dentição, por dificuldade às vezes de engolir, às vezes até por questão financeira, né? Mas a proteína é a nossa base para trazer uma excelente alimentação. O nosso arroz com feijão e o bife acebolado é um bom prato? Excelente prato, né? Essa combinação brasileira aí de arroz e feijão, ela traz o carboidrato, que é a energia ali do arroz que a gente precisa. Sim. No feijão tem a proteína, uma proteína vegetal, que também é rica em ferro, por exemplo, tem fibras. Então essa combinação arroz e feijão, perfeita. E ainda complementando, por exemplo, com o bife acebolado, né, fica ótimo. Fechou. Aí a gente tem tanta proteína... Deu até uma aguinha na boca agora. Tanta proteína animal, que é rica em ferro, né? E um ferro fácil de a gente absorver. E o feijão, que também tem ferro, se complementam, né? E aí a gente poderia acrescentar nesse arroz, feijão e o bife, por exemplo, uma laranja junto, como uma sobremesa, salada. A salada, né? Não podemos esquecer da saladinha, né? E aí a laranja eu coloquei por ser rica em vitamina C, que ajuda a absorver o ferro do feijão e o ferro da carne, por exemplo, né? Então vai acompanhar a salada ou um legume cozido e aí tá um prato perfeito. Você falou aí da condição para comprar o mantimento. Hoje em dia a gente sabe que a condição de muitas pessoas tá difícil, né? E quando a gente fala em alimentar-se bem, a gente realmente pensa em comer maravilhas, né? Comidas com muita... aquelas coisas assim elaboradas, que você nem sabe o que está escrito no cardápio, né? Muito elaborada. E às vezes não é isso. Todos nós temos um pedacinho de terra, se não tiver uma bacia com terra, para fazer pezinhos de alface. E eu conheci uma pessoa lá em Maringá, que ele tinha no apartamento, gente, pé de milho. Então, quer dizer, quando a pessoa... E ele pegava o milho, né? Então, ele comeu o milho. Então, a gente fica pensando assim, mas eu não tenho dinheiro para comprar um pé de alface. Mas por que não plantar? Exatamente, qualquer canto, né? Hoje a gente pode colocar, como você falou, num vaso, por exemplo. É até bonito, né? Além de decorar, né? Você se ocupa também, porque é uma atividade ali que você está ocupando o teu tempo com uma coisa interessante, né? Produzindo alguma coisa. Isso ajuda ali a ver crescer, e você que fez, né? Exatamente. Então também é um estímulo psicológico ali. E aí você pode, o alface, couve, tomate, até tomate, tempero, exato. Cebolinha, cheirinho verde, né? Tem muitas opções aí que pode ser feito. Como nutricionista,
como você oferta aí, ou você fala sobre alimentação para o idoso? Porque eu tenho uma casa de repouso, tá? Então, a alimentação para o idoso, a gente sabe que existe um problema um pouquinho maior sobre como ele degusta isso, como ele come, né? Como ele mastiga, como ele engole. E normalmente nas nossas casas particulares, que não é uma casa de repouso, a gente não presta atenção de como o idoso come. Coloca lá na mesa, vira as costas e a pessoa que, se ela tiver condição de comer, ela que come. Então, como que você atribui esse tipo de comportamento familiar em demonstrar para o idoso ou para a família de como deve substituir alguns alimentos que podem ser perigosos para os idosos? Então, essa pergunta é muito importante, porque assim, quando está, por exemplo, numa instituição de longa permanência, sempre tem cardápios, tem pessoas acompanhando, vendo o que ele está aceitando ou não, né? Sim. Se tem dificuldade, como você falou, para engolir. E na casa, nem sempre, né? Às vezes a pessoa mora sozinha, ou mora com algumas pessoas, mas no horário da refeição nem sempre tem companhia, né? Então, uma das coisas que a gente precisa observar é se essa refeição, se é colocada ali, ela sobra alguns alimentos, né? Então, ele tem que entender o porquê que está sobrando aquilo. Às vezes as famílias levam, deixam preparado, né? Ele não come, tem que entender, às vezes pode ser até por esquecimento, porque não lembra que aquele é o horário de se alimentar, né? Ou é por dificuldade mesmo para engolir, né? Tem pessoas que começam a ter dificuldade para engolir, principalmente carne, e aí mastiga, tira, né? Não ou consegue nem engolir, comer, né? Só fica mastigando. Ou nem aceitam mais a comer, porque é mais fácil pôr do lado e nem, né, mostrar que está com dificuldade. Então é importante que quem está junto ou que leve a refeição converse também com essa pessoa para entender o que ela gosta, o que realmente é a preferência dela, né? Sim. Outra coisa que aparece bastante é, com o passar dos anos, a gente vai mudando a nossa papila gustativa, que é na língua, onde a gente não tem sente o paladar, o gosto, né? Onde tem o paladar. Então, na língua a gente vai sentir o sabor do doce, do azedo, né? E aí, com o tempo, esses botões gustativos que são na língua vai diminuindo. Diminui tanto que chega a ficar só 1/3 do que a gente tinha na idade adulta. Quer dizer, se é doce, se você faz uma comida doce, ela passa a ser azeda. Não, ela até ou fica menos doce, né? Ou ele acha que está menos salgado. E aí é um risco, porque muitas vezes eles querem acrescentar mais sal. E já tem, né? E já tem, ou mais doce. E se a pessoa ainda tem um diabetes, por exemplo, ou uma questão renal, né? Ou a pressão mais alterada, tem que ter esse cuidado. Às vezes é nesse momento que cria um conflito, né? A pessoa que vai comer fala, não, mas como não... dá briga? Traz o salzinho aí, né? Então, uma das formas que tem é a gente reforçar com temperos naturais, né? Então, Sim. com canela, com baunilha, com cebola, alho, cebolinha, cheirinho verde, né? Orégano. Coisas e às vezes que nem podem... precisa colocar tanto sal, não. né? Só até verdade. pode, né? Por exemplo, plantar em casa mesmo, Sim. em vasos, esses temperos, usar fresquinho na hora de servir, que aí além de ter um aroma, de ser um sabor mais gostoso, vai ajudar a realçar o sabor do alimento. Também. E não necessariamente do sal e do açúcar. E o líquido? A gente escuta muito médicos falarem assim, agora eu vou mexer com o médico. E olha, pelo amor de Deus, não briguem comigo. Tem que tomar 2 litros de água por dia. Tem que tomar 3 litros de água por dia. Gente, o idoso, na realidade, que nós estamos falando disso aqui, ele não consegue. Não. Então, é no período do dia todo, independente disso. Então, qual é a bebida que você deve dar para o idoso, tá? E que ele tenha condição de ficar melhor hidratado? Não bom, né? Porque não fica, né? O idoso, ele naturalmente, ele tem risco mesmo de ser desidratado, né? Uma das questões graves aí que a gente tem que monitorar e oferecer e orientar. Essa questão dos 2 litros que você falou, que é muito comum a gente ver na mídia, os médicos falam, a vizinha fala, né? Todo mundo.
O que acontece? É um número genérico, né? O que acontece é assim, se a gente for ver, o ideal seria 30 ml por peso da pessoa. Então, se a pessoa pesa 50 quilos, vezes 30, 1,5 litro, né? Sim. E assim por diante. O ideal é a água mesmo. Só que a água, ela já naturalmente não tem gosto. Não tem sabor. Não tem sabor, né? Aliás, ela é ruim. E muitos dizem que é ruim. Que é ruim. Né? Então, o que é interessante? A gente oferecer diversas formas de líquido, né? Quando se pergunta qual que é o melhor é a água mesmo, Sim. né? Então, pelo menos 50% do que é oferecido, água, tá? Essa água pode ser água com gás, para alguns pacientes, né? Se ele não tiver problema gástrico, de refluxo ou gastrite, pode ser água com gás. Água normal ali, a gente pode adicionar umas gotinhas de limão, rodela. Para dar um saborzinho. Para ficar saborizada, né? Rodela de laranja ou folhinha de hortelã, que aí essa água vai ficar mais agradável. Outra dica da água é a gente deixar essa água mais fresca. Então não precisa ela estar gelada, porque muitos idosos não gostam. Mais natural. Eles não gostam dessa temperatura muito gelada. Não. Mas ela, na temperatura ambiente, ela acaba tendo uma digestão mais difícil. Então, acaba dando aquela sensação de como se estivesse com o estômago estufado. Então, se ela estiver mais fresquinha do que a temperatura do ambiente, o que a gente pode fazer? Colocar uma pedrinha de gelo, e essa pedrinha de gelo vai temperando essa água, ela não vai ficar gelada, mas fica, né? Ou pode tirar um pouco antes da geladeira. E aí, aos poucos, a gente vai oferecendo esse líquido. Também não adianta a gente vir com um copão grande, porque só de vir um volume grande também assusta. Tô cheia. Né? Então é importante oferecer de poucos volumes, mas várias vezes, né? Até a gente fala que para deixar um copo próximo ou uma jarrinha próxima, ou se é numa instituição ou num hospital, que tenha uma garrafinha, um copo ali. Ou passar várias vezes, e cada um que entrar no quarto, às vezes a pessoa da limpeza, o fisioterapeuta, o nutricionista, alguém da enfermagem, um cuidador, lembrar, vamos tomar um pouquinho, né? Isso. E daí cada pouco vai hidratando. Porque o mais importante é essa constância ao longo do dia, do que de repente toma um copão lá de manhã e daí passa o resto da manhã sem tomar nada. Né? Eu acho bem importante, aqui pelo menos na casa de repouso, a gente passa, né, com a bandeja já ofertando, espera a pessoa tomar lá 2, 3, 4 ou até mais goles de água, que isso vai hidratando durante o dia. Agora, se você levar um copo, realmente nem pro remédio, e fica lá, só toma o suficiente. Outra coisa que pode ajudar na hidratação, além da água, né? Então, digamos, 50% água. O outro 50% a gente pode mesclar com gelatina, com suco, um suco mais diluído, né, para ficar um refresco. Sim. Pode ser chá, tanto geladinho como quente, né, porque o chá daí tem sabor também. E a gente até pode usar o chá também com as funções medicinais. A gente está usando, né? Até hoje eu trouxe aqui para a equipe um chá, tanto o mesmo chá assim, quentinho, né? Morninho, é tão gostoso. Sim. E o mais geladinho. De qualquer jeito, é uma delícia. É gostoso. Né? E a gente compra em produtos naturais, né? Sim, sim. E aí a outra forma são próprias frutas também. Sim. Né? Frutas como melão, melancia, laranja, que tem uma quantidade de líquido ali importante, também é uma forma de a gente ajudar na hidratação. Em tempos de calor, uma outra forma que as pessoas às vezes esquecem, mas que é também interessante, é o picolé. Picolé de fruta, o que ele é? Ele é o suco congelado. Exatamente. Então, ele também é uma forma de hidratar, né? Tem alguns pacientes que têm essa dificuldade mesmo, e aí o picolé eles aceitam, a gelatina aceita melhor. O sorvetinho tá sempre ali, né? É uma coisa diferente. E na realidade é mais para hidratar. A gente, além dessa questão do paladar, que dificulta, né? E o idoso também tem uma percepção de sede menor. Sim. Então ele não acha que precisa mesmo tanto líquido. Outra coisa é às vezes a questão urinária, né? Como ele tem uma reserva menor na bexiga, a capacidade do volume é menor, o que acontece? As pessoas muitas vezes diminuem o consumo, porque vai sair e aí não quer ir no banheiro, né? Verdade. Não tá em casa, né? Ou tem dificuldade mesmo para chegar até o banheiro, então reduz o volume
para não ter que toda hora ir no banheiro. Urinar é um sacrifício, né? Às vezes porque eles não querem realmente. Aí não toma, aí fica... E para desidratar o idoso, não é semanas, não, é de um dia para o outro. Rápido. Né? Naquele dia ele vai para o médico fala, tá desidratado. Gente, não é hidratar com 2 litros que vai melhorar. Não é colocar 2 litros. Ele tem que ir aos poucos, não tem como, né? É uma constante. E uma das coisas também que dificulta é, às vezes, a dificuldade de deglutição. De engolir. De engolir, porque se afoga, né? Então é importante daí uma avaliação de um fonoaudiólogo, né? Para a gente também ver qual que é esse grau de disfagia, dessa dificuldade de deglutir. Mas a gente pode usar aí espessantes nesses líquidos para deixar numa consistência que diminui de mingauzinho risco. Que vai melhorar. De néctar ou de mel, né? Que engrossa ali um pouco esse líquido para ele não se afogar. Então, e às vezes em casa a pessoa não tem essa observação, né? E esse cuidado de que realmente ele tá tendo uma necessidade maior de engolir. Nós estávamos falando sobre isso agora há pouco, né? Por que às vezes a gente faz, né? Às vezes é porque a gente tá limpando. E quando o idoso não tem força? Então, essa força, né, que é a sarcopenia, essa diminuição de força, ela também se dá na deglutição, né? Então, a gente tem a sarcopenia, né, também nesse processo de deglutição. E aí, às vezes, ele precisa fazer essa limpeza e não consegue. Fazendo barulhinho na garganta para limpar. Ou tossir mesmo. Sim. O tossir é um reflexo, né, para não ir água para o lugar errado, para o pulmão. E a gente até fala, quando o paciente tosse, que tem essa defesa, é ainda importante. Ainda tá bom. Tem pacientes que não têm essa defesa da tosse, e aí vai direto para o pulmão. Né? Esse é um e aí dos faz perigos. pneumonia. Então, a gente tem que observar, uma das coisas, às vezes, a lentidão no comer devagar, ficar muito tempo com alimento ou com líquido na boca, e aí demora para engolir. Isso também mostra uma disfagia. Né? Aí já é para entender realmente que a pessoa está com algum problema para engolir, né? Exatamente. É muito importante para quem tem idoso em casa prestar bastante atenção, porque vai para o pulmão e a pessoa morre, Pode né? morrer. Pode morrer. Ou então vai para o hospital, vai sofrer, não é fácil. É uma situação de emergência aguda, né, que acontece, infelizmente é muito comum. Né? Então, você que está em casa, se você observa que a pessoa idosa que você acompanha ou que você mora junto demora para comer, tosse depois que comeu, se engasga durante o comer, né? São sinais clássicos aí que tem alguma coisa que precisa ser avaliada. É verdade. E o intestino? Esse é o vilão também, né? Esse é outro ponto, né, crítico. O intestino, a gente tem 2 situações aí. A mais comum é a do intestino preso. Sim. Né? A obstipação. Por quê? Por conta de menos água ingerida, menos alimento. Menos alimento com fibras, né? As verduras folhosas, as frutas. A pessoa comendo menos mesmo, né? Algumas medicações que também tomam e que atrapalham esse intestino. E aí a gente precisa entender o porquê que ele está com essa obstipação, né? Às vezes é uma medicação que pode ser conversada com o médico, trocado aquela classe de medicamento que já ajuda. Às vezes é corrigindo a hidratação, né? Também. Quer dizer, uma coisa leva a outra, né, doutora? Uma coisa leva a outra. Você se alimenta bem, você tem uma boa hidratação, você faz caminhadas, faz algum exercício, o intestino funciona. E até o exercício passivo, né? Aquelas pessoas que não conseguem mais levantar sozinha, que têm dificuldade, ela fazendo, por exemplo, na cama, no leito ali, ou numa cadeira, com supervisão ou orientada, por exemplo, pelo fisioterapeuta, esse movimento de perna, né, também vai ajudar. Também vai ajudar. Quando você chega no hospital ou então numa residência que precisam da nutricionista e que ela passa o cardápio, como que a família lê esse cardápio? Como que ela chega e fala assim, como é que eu vou fazer isso para o meu pai ou para minha mãe, sendo que aqui a gente não come dessa forma?
Então, essa adaptação, né, seja numa instituição de longa permanência, no hospital, ou mesmo na casa das pessoas, primeiro de tudo a gente precisa entender qual que é a necessidade dessa pessoa. Tá. Se ela tem alguma doença específica, então um diabetes, uma osteoporose, um problema de colesterol que precisa ser, né, organizado ali o ajuste da alimentação. Muitas vezes a pessoa acha, né, e fala assim, mas eu como bem, né? Sim, que é a primeira maioria. pergunta tua, eu como bem, não, né, não fico com fome e tal. Mas o comer bem, a gente tem que entender que tem que ter a proteína, que tem que ter o carboidrato, né? E que tem que ter a gordura também, que todo mundo fala mal da gordura, mas a gente também precisa ter um pouquinho, né? E quando a gente vê, muitas vezes as pessoas comem bastante fruta. A fruta é saudável, posso comer bastante. Não é bem assim também, né? Então tudo a gente tem que ter um equilíbrio. Tudo tem que ter uma quantidade certa, é isso? E aí, quando a gente passa uma orientação para as famílias ou para as pessoas, o que a gente vai olhar ali? No café da manhã tem que ter todas essas componentes. Tem que ter a proteína, que pode ser ovo, pode ser queijo, pode ser leite, pode ser iogurte, né? Pode, na hora do almoço também, tem que ter a bendita proteína, né? Então vai ter a carne, a gente falou que cada vez as pessoas às vezes excluem da alimentação por dificuldade de mastigação financeira. Mas a gente tem todas as carnes animais, elas trazem praticamente a mesma quantidade de proteína. Então você tem a opção do peixe, você tem a opção da carne suína, que é barata, que tem um controle sanitário adequado, né? As pessoas antigamente tinham medo da carne suína, mas ela tem um controle sanitário bom. Você tem carne de frango, você tem ovos, né? Você tem o próprio leite, queijo, então você pode fazer preparações que tenham proteína. E também a gente tem as proteínas vegetais, feijão, todos os tipos, leguminosas, né? Então, lentilha, ervilha, grão de bico. Então, o que é importante? Ter proteína em todas as refeições. No café da manhã, no lanche da manhã, na hora do almoço, no lanche da tarde e à noite. Por quê? A gente, com o passar dos anos, a gente vai aumentando a nossa necessidade de proteína. Então, quando eu tinha 20, 40 anos, eu precisava lá 0,8, 1 grama de proteína por peso. Quando eu faço 60 anos ou mais, o que acontece? Eu já aumento só por isso 20% da minha necessidade, até 40%, 50% dessa necessidade. E a pessoa não come de jeito nenhum isso. Então, se eu comia lá 1 grama por quilo, eu preciso 1,2 a 1,5. Então, aumenta 20% a 50%. A necessidade. É uma continha bem complicada, né? Mas daí assim, ó, o que acontece? Naturalmente, o que a gente vê? As pessoas precisam quase que 50% a mais do que ela comia. Sim. Mas ela come menos do que ela comia. Por questão de digestão, por questão de dentição, de deglutição, né? Mas aí o que é importante? Se a gente colocar proteína em todas as refeições, a gente consegue chegar nessa necessidade maior, né? E também não é para comer só na hora do almoço ou só na janta, porque aí a gente não dá conta mesmo. É verdade. Fica muito, daí de novo a gente fica saciado, não dá conta. Daí não de come comer. muito bem de aí jeito não quer nenhum, comer aí na que não próxima come. refeição, né? Então também, assim como a água, a gente precisa fracionar, dosar a proteína. E o inverso, porque a gente tem também idosos que comem além do que precisa. Sim. Isso é um grande problema. Também tem. Tá? Quer repetir. Qual é a hora, qual é o ponto, ou qual a miligrama, ou qual o peso ideal para cada idoso? Então, tem alguns idosos que querem mesmo, que acabam tendo uma compulsão alimentar, né? Essa compulsão pode ser por algum distúrbio mesmo cognitivo, que perdeu a noção ali que está comendo, ou que acabou de sair da mesa, e daqui a pouco ir atrás e comer de novo, né? Não almocei. Quero comer de volta. Não, mas você acabou de almoçar. Não comi. Então, o que a gente precisa? Precisa entender por que dessa compulsão. Pode ser também, além dessa questão cognitiva, pode ser às vezes um diabetes que ele tem e que está descompensado. Também. E aí faz essa hiperfagia também, né? Procurar comida, querer comer o tempo todo.
Então, primeiro é entender por que ele está comendo demais. Segundo, se ele está nesse processo de comer demais, a gente precisa ajudá-lo a comer adequadamente, né? Porque se ele come além do que ele precisa, ele vai ter refluxo, ele vai se sentir mal, né? Ele vai ganhar peso, e aí isso traz outros transtornos também, né? E aí o que a gente vai fazer? Individualmente a gente vai reduzindo, né? Então, por exemplo, reduz o carboidrato, ali o pão, o arroz, o macarrão, aumenta a oferta de legumes, de verduras, porque isso vai dar uma saciedade para ele e a gente vai ajudar ele a comer menos sem aquele confronto, né? Não pode comer, não, você já comeu demais. Então, oferecendo verduras e legumes no início, por exemplo, da refeição, e aí quando for para o prato principal, naturalmente a tendência é ele comer menos também. Mas é bem isso, gente, a gente tem que comer menos e mais vezes durante o dia. Eu acho importante, né? Então, você vai comer de manhã, de tarde? Não. Come de manhã, um pouquinho, faz o café da manhã, o lanchinho das 10, o jantar, o almoço, o lanche da tarde, né? O jantar, e de noite não esquecer de comer alguma coisinha, uma fruta ou uma bolachinha, né? Para você dormir bem. Doutora, nosso tempo acabou. Foi muito rápido e foi um aprendizado assim excelente. Eu quero agradecer, tá? A Rede TV também vai estar aqui à disposição, porque esse tipo de assunto a gente leva lá para aquela casa aonde às vezes a pessoa nem consegue, né, ouvir uma pessoa como você. E é isso aí, não é, pessoal? Então eu espero você no próximo programa. Aqui nós já terminamos. Até lá!